Olá, tudo bem? Que Deus abençoe a sua vida. Todas as manhãs nós temos um período de oração e nesse período nós fazemos uma meditação. Essa meditação que você vai ver agora, ela é baseada em um dos dias que ela possa realmente abençoar a sua vida e fazer diferença no seu dia. Que Deus abençoe. Glória a Deus, vamos dar continuidade. Bom dia para vocês que estão chegando. Quero compartilhar um texto aqui da Palavra de Deus. Deixa eu colocar ela aqui, muito bem. Ela vai estar aparecendo aí para vocês já já. Muito bem. Palavra de hoje está lá em 2 Pedro 3,18. É uma palavra muito interessante. Ontem nós estivemos falando a respeito de crescimento espiritual na nossa terça plena e os resultados que esse crescimento ele traz. Nós falamos que o crescimento ele é contínuo, nós não paramos de crescer e falamos também que o crescimento ele é evidente. Na realidade, nós, assim como o nosso crescimento físico, as alterações físicas na nossa vida elas são evidentes, também as espirituais são evidentes. As pessoas podem perceber e nós podemos perceber esse crescimento, avaliar esse crescimento a cada dia. A questão é quando nós buscamos mais ao Senhor, mais nós crescemos espiritualmente, mais demonstramos o fruto do Espírito e mais demonstramos os dons e os talentos que Deus ele tem nos dado e nos alegramos com a obra do Senhor. Bom, quero continuar falando a respeito de crescimento espiritual. Olha o que diz. Antes, cresçam na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, agora e para sempre. Amém. Então, o apóstolo Pedro ele vem trazendo aí uma recomendação para as nossas vidas. O apóstolo Pedro ele vem falando a respeito do crescimento na graça e o crescimento no conhecimento de Deus. Interessante, essa palavra, quando nós lemos a crescer na graça, é fácil entender o que é crescer na graça, mas às vezes é tão difícil explicar o que significa isso, porque a graça ela é algo tão grandioso, né, e tem a sua complexidade. E aí fica difícil de nós explicarmos, porque a palavra graça é uma única palavra, mas o conceito ele é grande demais. Então nós precisamos entender a cada dia o que é esse crescimento na graça. É lógico que eu não quero aqui esgotar o assunto graça, mas quero pensar um pouco com você o que seria esse crescimento na graça. Primeiro, graça é um favor imerecido de Deus. Deus ele nos derrama, ele nos dá dessa graça, ele nos abençoa com essa graça que na realidade nós não somos merecedores. Essa graça ela engloba a misericórdia de Deus, ela engloba a salvação, ela engloba o nosso viver diário, como nós nos movemos, a misericórdia de Deus, a graça do Senhor, né? Engloba a casa que nós temos, engloba a comida que nós comemos. A graça de Deus, o favor imerecido de Deus é muito amplo, mas o interessante é que nós podemos crescer nisso. Como nós podemos crescer nisso? Desfrutando mais através do entendimento da graça, desfrutando mais dessa graça, porque existem pessoas que experimentam da graça todos os dias. Ela acordou, hoje mesmo nós estamos aqui, olha, e os passarinhos estão cantando lá fora. E isso é algo maravilhoso. Só que você precisa perceber a graça de Deus. O favor de Deus ele já está depositado sobre a sua vida. Só que você pode não perceber esse favor. Você pode deixar esse favor passar batido na sua vida. Então você precisa entender a graça de Deus de maneira aí mais efetiva. A graça ela é grandiosa. Então você cresce quando você conhece mais dessa graça, mas você cresce na graça quando você aprende a manifestar essa graça.
Como você manifesta? Você manifesta às pessoas a graça de Deus. Deus derrama da graça dele, ele te presenteia da graça e ele quer que você desfrute dessa graça. Mas a graça também, ela é para ser compartilhada. A graça também, ela é para ser dividida com outras pessoas que não conhecem o Senhor. Outras pessoas que não desfrutam dessa graça e dessa misericórdia. Então, você cresce quando você compartilha. Só que veja que interessante no versículo. No versículo diz assim: antes cresçam na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus. Se você cresce apenas na graça, você se torna uma pessoa boazinha. E Deus, ele não quer apenas que você seja bonzinho, né? Por exemplo, existem muitas pessoas boas no mundo e elas fazem, e elas cuidam e elas abençoam as outras pessoas, elas demonstram uma graça, elas demonstram uma piedade pelas pessoas. Só que sem o conhecimento de Deus, sem o motivo pelo qual isso está sendo feito, é inútil. Você pode levar o pão físico para uma pessoa que está necessitando, para que ela possa se alimentar, mas se você não levar o pão espiritual, você está tendo um trabalho parcial. Não digo um trabalho inútil, mas um trabalho parcial e um trabalho que não tem resultados eternos. Então a graça, ela é extremamente importante, mas o conhecimento de Deus, o motivo pelo qual nós estamos fazendo aquilo. E não adianta apenas levar o pão físico quando não levamos o pão espiritual, para que essa pessoa ela possa se alimentar, ter o espírito dela alimentado. E para isso o conhecimento é também extremamente importante, e para isso o conhecimento é extremamente necessário. Então que essa palavra ela possa ficar guardada nos nossos corações no dia de hoje, que nós possamos meditar a respeito dessa palavra e entender que nós precisamos crescer na graça, entender melhor o que é a graça, desfrutar mais da graça e manifestar a graça. Só que para isso nós precisamos conhecer o Deus Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra, como diz o versículo, o nosso Salvador, porque aí nós iremos manifestar a graça e a misericórdia, a bondade, mas isso com um objetivo eterno, não apenas um objetivo passageiro. Amém? Vamos orar nesse momento então e pedir que Deus ele possa estar abençoando em nome de Jesus as nossas vidas, para que nós possamos crescer na graça, para que nós possamos crescer na misericórdia de Deus. Amém? Senhor, nós agradecemos ao Senhor pela Tua palavra. Muito obrigado, Jesus, porque a Tua graça, ela é o que nós realmente precisamos a cada dia. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor ministre aos nossos corações, que o Senhor, ó Deus, continue nos ajudando a crescer na graça de Deus, que o Senhor continue, ó Deus, abençoando as nossas vidas de tal maneira que nós possamos mesmo, ó Pai, levar essa graça a outras pessoas que necessitam, manifestar essa graça a outras pessoas que necessitam, ó Deus, e que dessa maneira muitos possam ser impactados, que nós façamos isso com conhecimento, ó Deus, e que a bênção e o favor do Senhor esteja sobre as nossas vidas, é o que nós pedimos ao Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém? Que Deus abençoe a sua vida poderosamente, então, e que nós possamos crescer na graça e no conhecimento de Deus.